Tu que nos acompanhas a partir do Brasil, estás a acompanhar as eleições angolanas, porque até tu tens uma grande ligação com Angola, uma ligação histórica, porque já estiveste em Angola, conheces muito bem Angola, conheces bem a cultura angolana. Eu pergunto também, já que é um jurista, não é? Exercita a sua função de advogado aí no teu país, nós queremos saber qual é a fotografia que tu fazes olhando a partir do Brasil, não é? Conhecendo o país Angola, a sua história política, que fotografia tu fazes nestas eleições, na fase que nós já chegamos? Qual é a fotografia que tu fazes a partir do Brasil enquanto brasileiro? Olá, Álvaro, e a todos que compõem a mesa. É um prazer estar com vocês. E eu queria, desde já, da minha exposição, relembrar um fato histórico. Eu que convivo e trabalho com Angola desde os anos 90, eu queria remontar primeiro ao ano de 2002, quando da morte de Jonas Savimbi, e lembrar um episódio do Tratado de Paz, assinado entre o governo de Angola, na época de José Eduardo dos Santos, e o representante da UNITA, o general Camorteiro, quando um representante do governo angolano e Camorteiro, eles se abraçaram na assinatura do Tratado de Paz e disseram para a imprensa que somos todos angolanos e somos todos irmãos. Não existe razão para que haja guerra entre o nosso povo. E por que eu lembro desse momento histórico que eu vivenciei? Amigos meus estavam lá acompanhando a assinatura do Tratado de Paz. Para lembrar que, apesar das divergências políticas, o povo angolano conseguiu sair do confronto bélico ou físico para um confronto democrático nas urnas. Então, meus parabéns ao povo de Angola nesse sentido. E queria lembrar também que nós devemos prestar muita atenção no momento que Angola vive, porque existem grupos por detrás, grupos que não são grupos angolanos, mas têm interesses financeiros e geopolíticos em Angola e que podem estar interferindo. E eu falo podem porque nós não temos nesse momento provas, mas grupos de fora com interesses muitas vezes escusos de explorar os irmãos angolanos estarem interferindo. Mas o meu foco aqui com vocês é falar especificamente sobre o processo eleitoral. Eu não estou aqui a defender nem a UNITA, nem o MPLA, tá? Mas o que eu queria lembrar é o seguinte: a eleição em Angola teve 3 graves problemas que colocam o resultado em dúvida, tiram a credibilidade do resultado que nós temos hoje. O primeiro, o uso da máquina pública pelo atual governo do MPLA, o que lhe dá uma grande vantagem no processo eleitoral. Isto faz com que os outros partidos, aí não só a UNITA, mas o CASA-CE e aqueles partidos que nós chamamos no Brasil de nanicos, por conta da pequena expressão política, se sintam em uma competência desleal, já que o Estado angolano, desde sua independência, ele está todo aparelhado e sempre foi gerido pelo MPLA. Esse é um grave problema, porque aquele que não é eleitor do MPLA se sente em uma situação de desvantagem, porque ele está competindo com o Estado. Ele não está competindo com uma outra legenda em pé de igualdade, tá? O segundo ponto que eu queria apontar é que nessa eleição, devido à eleição ser um modelo de voto em papel, tá? E não um modelo de voto com urna eletrônica usado aqui no Brasil, ou algum outro sistema de votação mais confiável, a apuração é demorada,
nós damos margem para que hajam desconfianças nessa contagem manual dos votos. Até porque eu lembro o seguinte, nós tivemos observadores internacionais nessa eleição, mas esses observadores, eles viajam via de regra para os grandes centros, para Luanda, Lobito, Benguela, Huambo, para o Soio, para Cabinda, para Ondiva, lá no litoral sul, mas eu duvido que tenham havido observadores imparciais no interior, por exemplo, das províncias de Luanda Norte e Luanda Sul, ou então do Mochico ou de Cubango, lá na fronteira já com a Namíbia e o Zimbábue. Quando muito, tem uma pessoa no centro da capital da província. E isso dificulta a transparência do processo eleitoral. Essa falta de transparência, até porque independente de você ser MP lá, Casa CE ou UNITA, o fato os servidores públicos, tá? As pessoas que estão trabalhando para o Estado, e eu não digo de voluntários ou fiscais, mas os empregados da máquina pública que controla o sistema eleitoral, vêm de um sistema que foi construído há mais de 40 anos pelo MP lá. Então, o eleitor da UNITA, principalmente, fica com a desconfiança. Quem está coordenando, quem está contando os votos é o meu adversário político. Então, eu acredito que o clima que nós estamos vivendo, independente do resultado ser verdadeiro ou não, é de uma insegurança gerada pela falta de transparência. Houve transparência na contagem de votos, talvez em Luanda, no consulado em São Paulo, apesar das dificuldades, mas no interior, que é onde o MP lá diz que ganhou e tem uma vantagem, não há essa transparência, as pessoas não estão se sentindo seguras. Nós tínhamos, na época do voto de papel, o mesmo problema no Brasil, porque os coronéis, os grandes fazendeiros, eles manipulavam o voto no interior do Brasil. Daí é que vinham essas famílias que dominaram a política por anos e anos, principalmente no Nordeste do país. Não é o voto da capital, que essa tem visibilidade, é o voto do interior, porque lá as autoridades que já estão no poder têm como barganhar, têm como manipular melhor a opinião pública ou até, em sendo voto de papel, fraudar nas cédulas que vão para as urnas, tá? E, por fim, eu vejo um terceiro elemento na eleição de Angola que me deixou decepcionado. Confesso, com todo o respeito que eu tenho, tanto ao presidente João Lourenço, como ao falecido José Eduardo dos Santos, também ao candidato da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, mas não houve uma isonomia entre os candidatos. Nós vemos uma vantagem desproporcional do MP lá por ter a máquina do governo, inclusive as redes de televisão e rádio do Estado, e usarem essa rede a favor de suas campanhas, e outros candidatos concorrendo com uma desvantagem, tá? O ideal é que todos tivessem o mesmo espaço de mídia e a mesma oportunidade para fazer a sua campanha, independente de ser MP lá, Casa Sé ou UNITA, todos terem um tratamento igualitário pela mídia angolana e uma abertura, principalmente nas províncias, e recursos eleitorais isonômicos, e não houve. Nós temos o MP lá dominando o Estado, porque é o atual governo, e usando essa máquina a seu favor. Isso, ainda que o resultado tenha sido realmente de uma vitória por margem pequena para o MP lá, já faz com que o resultado até seja verídico, mas não seja moralmente legítimo por conta do uso da máquina pública. É disso que a UNITA hoje está reclamando. Talvez essa pequena margem tenha sido por, um exemplo, troca de favores na província lá do Luanda Norte, onde uma família necessitava de uma vaga no hospital e, claro,
quem está no poder é o MP lá, é o político do MP lá que arruma lá o favor político para arrumar a vaga no hospital e ganha os votos. E o da UNITA, ele pode dar o que em troca? E o candidato do Casacé, o que ele pode dar em troca? O voto devia ser dado pela proposta política do candidato e pelo argumento, não por um escambo, uma troca de favores, porque isso tira por completo a ética e a legitimidade do processo eleitoral em vista da quebra da isonomia. Ok. São esses 3 pontos que eu queria abordar. Álvaro, Ok.